Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Pessoal, passei aqui para falar um pouquinho sobre um sentimento que, em maior ou menor grau, eu acho que todos nós, né, que estamos aqui na Terra sentimos, que é o sentimento de culpa. Eu tô fazendo, enfim, uma terapia que eu tenho que olhar cada dia para um dos sentimentos, né? E hoje foi para o sentimento de culpa. E foi um dia bem difícil, porque um dos motivos que eu acho que talvez o sentimento que eu mais tenha batido na tecla durante as minhas sessões e processos terapêuticos da minha vida foi a questão da culpa, assim. Eu sempre fui uma pessoa que me culpei muito. E em consequência disso, eu sempre deixei de manifestar a minha opinião para não desagradar as pessoas, né? E quando eu manifesto, né, a minha decisão, quando eu me respeito e por consequência eu acabo às vezes chateando as outras pessoas, mas me respeitando, e quando as pessoas reagem de uma forma infantil e ficam reativas, enfim, por eu não ter feito o que elas queriam, eu acabo me culpabilizando, me culpando assim. Lógico que hoje em dia eu já consigo ver isso, né? Eu já consigo verificar e parar aí, pensar, não, eu tô me culpando e eu não devo me culpar porque eu estou apenas me respeitando, eu estou respeitando a minha vontade, fazendo o que eu quero, o que eu acho certo, mesmo que essa outra pessoa não ache, né? Mesmo que eu tenha ido contra as expectativas ou contra como aquela pessoa esperava, né? Ou como a criança daquela pessoa que não está às vezes bem desenvolvida esperava que eu fosse agir. E todos nós temos, né, um pouco da nossa criança ferida, todos, em maior ou menor grau. Então, esse sentimento, né, de culpa, e eu acho que talvez alguma das coisas assim que façam com que seja complexo, talvez a gente tenha um entendimento melhor, é diferenciar a questão do posicionamento com respeito ao nosso querer, do que sermos pessoas egoístas, né? Que é o que é uma linha tênue, né? Entre uma coisa e a outra. Mas eu não tô falando em questões que não sejam éticas, né? É lógico, assim. Mas em questões banais, questões do dia a dia, em que a gente vai se deixando pro lado. E eu acho que também tem uma característica que é bem da questão da mulher, né, na sociedade, assim, muito de elevar culpas, assim, né? Então, parece, não que os homens não sintam, lógico que sentem, né? Mas muitas mulheres, né, eu percebo até pelas pessoas que eu atendo e tal, esse sentimento de culpa ainda tá mais atrelado à questão do feminino, né, das mulheres se culparem por levarem a culpa de muitas coisas. E eu não sei dizer real qual foi a raiz do que se desenvolveu isso, assim, até porque os meus pais não me culpavam muito, eu não tinha isso. Eu acho que talvez seja muito uma questão muito interna minha que eu desenvolvi, que eu não queria dar trabalho para as pessoas. Isso eu tenho esse sentimento muito vivo desde que eu era muito criança, assim, que eu não queria atrapalhar, que eu não queria reclamar, que as pessoas já estavam cheias de problemas no mundo e que eu seria mais um problema, né? Se eu verbalizasse algo que eu estava sentindo, né? E isso atrela a outros vários sentimentos, mas o sentimento de culpa tá ali muito presente, né? E mesmo hoje em dia, com todo o processo, assim, né, de anos que eu já olho para isso, olho para essa culpa, né, ressignifico a palavra não, né, que eu posso dizer não. E se a pessoa ficou desconfortável, ela que lide com o desconforto dela. Isso é o meu posicionamento, né? Eu tenho que me respeitar em primeiro lugar antes de. Não é nem que eu tô desrespeitando o próximo, simplesmente não tô fazendo a vontade dele e estou fazendo a minha. E para mim isso é muito difícil, até hoje, me colocar como prioridade. E toda vez que eu faço isso e que a reativa, né, a resposta do outro lado vem de uma forma
mais agressiva, enfim, que a pessoa realmente fica chateada, eu sempre, a primeiro sentimento que vem genuíno ali, automático, é o de me culpar. Aí depois eu paro e analiso a situação, vejo tudo assim, coloco cada coisa no eixo, respiro e penso, nossa, não, eu não tenho culpa, isso é dessa pessoa, essa pessoa que está frustrada por coisas dela, por coisas que ela achou que eu deveria fazer, porque ela achou que eu deveria ter respondido de outra maneira, né? E eu simplesmente me respeitei, né? E o que eu posso dizer para quem, assim como eu, é um culposo compulsivo, é que conforme a gente vai trabalhando, né, e vai fazendo terapias, enfim, vai olhando para isso, com o tempo tu vai conseguindo se acolher, sabe? Sair desse lugar de culpa. E eu espero que um dia algumas coisas já acontecem de forma fluida, assim, né? Eu acho que o primeiro lugar que a gente consegue aplicar isso é com as nossas pessoas do nosso seio familiar, porque a gente não duvida do amor deles, né? Então, aquela questão da aceitação, eu sei que eu posso ser eu, posso dizer que eu não quero, e, por exemplo, meu pai, a minha mãe e as minhas irmãs não vão deixar de me amar por eu dizer isso. Eles podem até ficar chateados, mas eles não vão deixar. Então, eu noto isso, que também essa questão da culpa é muito também de coisas assim, disso, da necessidade de ser aceita, né? Que é uma carência, no fundo, é uma carência também, né? Que a gente tem. E então, isso, para quem é, né, os culposos aí de carteirinha, a dica é essa, assim, não desistir, assim, mas olhar para isso, sabe? De quando acontece esse sentimento que vem, dar nome aos sentimentos, de quando você se sente culpado, porque de avaliar e avaliar também, né, enfim, se a tua atitude foi só simplesmente se respeitar, né? E lembrando que não estou falando de ser egoísta e não ser empático e ser grosseiro, não. Se você gentilmente não fez uma coisa que alguém queria porque você não queria fazer aquilo e você se respeitou. Estou falando, né, desse lugar que mesmo assim eu me sinto culpada às vezes, mas agora eu estou bem melhor. E então foi isso, assim. Não sei se vai servir para vocês, se vocês também se sentem culpados, assim, se já passaram por fases de maior culpa e já conseguem se olhar com mais amor, né? Que eu acho que na medida que a gente vai se amando e se respeitando, a gente vai se colocando e colocando as nossas vontades também em primeiro lugar, né? Como prioridades. E a nossa vida vai melhorando muito, né? Porque a gente para de sofrer por ter escolhido, dito algo para agradar o outro. E aí a gente ficou com esse sofrimento. E aí, se essa pessoa não sabe lidar com isso, aí ela que vai ter que olhar para por que ela não está conseguindo lidar com essa frustração. Mas a nossa parte é, enfim, olhar para as nossas, né, para as nossas atitudes e nos respeitar em primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí vocês essa reflexão. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.